Voltamos com o terceiro e último bloco da nossa conversa com o Luiz Carlos Barbano, autor da biografia Ronald Golias, o Gigante do Humor. Bom, Luiz, eu queria que você começasse esse bloco falando sobre uma figura muito... hoje quase ninguém conhece, mas algumas décadas atrás era uma figura muito relevante no Brasil, que é o Péricles Amaral. Queria que você falasse dessa relação dele com o Golias. Bom, você disse que hoje quase ninguém conhece. No caso de São Carlos, ninguém conhecia nem antes, né? Porque o Péricles Amaral foi... Quando você faz pesquisa é um negócio maluco, super legal. Quando você faz uma pesquisa, você não sabe o que você vai encontrar pelo caminho. Às vezes você consegue achar algumas pérolas, né? Uma das coisas que mais me impressionou é que quando o Golias começou a fazer sucesso com Praça da Alegria, ele, Manoel de Nóbrega, Carlos Alberto, Canarinha, aquela turma toda, a TV Rio estava em plena ascensão no Rio de Janeiro. Não existia ainda a TV Globo e a TV Rio tinha um status de TV Globo, sabe? Uma das mais importantes na época. E estava lá na TV Rio, naquele momento, estava Carlos Manga, estava Boni, Walter Clark. Então já era um prenúncio de Rede Globo ali, né? Então tinha esse pessoal muito capacitado. E aí tinha uma pessoa na TV Rio, que era o diretor artístico, né, da TV Rio, chamado Péricles do Amaral. O que eu fui descobrir, esse cara foi o cara que levou a Praça da Alegria para a TV Rio, porque até então, como não havia rede de televisão, o que se fazia em São Paulo, Rio não conhecia, o que se fazia no Rio, São Paulo não conhecia. Então, quando o Péricles Amaral ficou sabendo da Praça da Alegria, ele quis levar o programa para a TV Rio. Então, e aí foi o começo da Praça da Alegria na TV Rio, só levou 3 artistas de São Paulo. O Manoel de Nóbrega levou o Carlos Alberto de Nóbrega, o Canarinho e o Golias. Os outros foram capitaneados lá pelo Péricles Amaral no Rio de Janeiro mesmo. Então, o que é importante isso é que o Péricles Amaral foi o cara que abriu as portas do Rio de Janeiro através da TV Rio para o Ronald Golias. Ninguém conhecia o Golias no Rio de Janeiro. E o Golias fez um sucesso estrondoso da noite para o dia. Mais que em São Paulo, né? Mais do que em São Paulo. Tá? Agora, o interessante, até aí tudo bem, porque o Golias era um grande artista, mas o que me impressionou foi que esse cara, chamado Péricles Amaral, que sem conhecer o Golias, fez esse tipo de favor de apresentá-lo para o Rio de Janeiro, né, que fez um sucesso enorme no Rio, era um são carlense. Né? Ele nasceu em São Carlos 15 anos antes do Golias. Quando o Golias foi para São Paulo, só que o Péricles Amaral, ele nasceu em 1914, em 1918, quando ele tinha 4 anos, foi para São Paulo, e em 1940 a família do Péricles Amaral foi para o Rio de Janeiro. E o Golias, quando ele nasceu em 1929, ou seja, 15 anos depois, e em 1940, quando ele tinha 11 anos, foi para São Paulo. Quando o Golias estava indo para São Paulo em 1940, o Péricles Amaral estava indo para o Rio de Janeiro, ou seja, eles nunca se encontraram. E aí, olha que coincidência, né? Um cara que foi extremamente importante para a carreira do Golias no Rio de Janeiro era um são carlense e eles nem se conheciam. Então, e na cidade de São Carlos, você pergunta para qualquer um quem era, se conhecia Péricles Amaral, ninguém sabe quem foi, ninguém conhece, né? Porque eles foram sair de São Carlos muito cedo, a família vai embora e se perde, né? A história das pessoas, né? Então, e olha, a importância do Péricles Amaral não só para o Golias, ele era um dos caras mais conceituados em termos de rádio e televisão, em qualquer lugar do país. Se você falasse com quem trabalhava em rádio e jornal do país, televisão naquela época, todo mundo sabia quem que era o Péricles Amaral. E é muito curioso, né, você chegar aos dias de hoje e você ver que esse cara que foi tão famoso,
tão importante para o rádio e a televisão, assim como foi Vitor Costa, que também é um pouco esquecido, assim como também foi Aloysio Silva Araújo, grande comediante, produtor, também foi esquecido. E isso que me impressiona, né? Você tem pessoas que acabam ficando um pouco relegadas, esquecidas pela história, né? A história da TV, a única pessoa que fez um site, alguma coisa, que fala alguma coisa de Péricles Amaral é a filha dele, a Thaís Baloni, que deu entrevista também para o livro, né? Então ela ficou ressentida que nessa os 50 anos de história da televisão ela esperava que fosse falar do pai, e realmente ele merecia. Então fica feito também no livro uma homenagem ao Péricles Amaral, né? E daí os anos passam, o Golias tem uma passagem um pouco morna pela Rede Globo, ele faz até um programa que não fez tanto sucesso assim, e aí ele sai e fica sem contrato, anos 80, aí uma boa parte dos anos 80 ele fica longe da televisão, e é por intermédio de um empresário que ele decide, que daí convence, né, o Golias a voltar, aí nesse caso, para fazer entre aspas, um remake da Família Trapo num outro canal, né? Eu começo respondendo dizendo o seguinte, essa participação um pouco morna que você disse na Rede Globo foi em função, isso é importante dizer, foi em função do programa que ele fez. Porque o Golias era um artista de público. Ele sabia trabalhar de cara com o público, ouvindo a reação do público, né? E quando colocaram o Golias no padrão da Rede Globo, gravação em estúdio, tudo marcação certinha, não tinha liberdade para fazer nada, não pode fazer improviso, tem que ser o texto certinho, ipsis litteris, como está no texto. O Golias perdeu a originalidade, né? E aí, Golias, sem isso, sem essa forma, né? Original, ele não sabe trabalhar. E digamos assim que o programa que ele fez na Globo era bem ruim. Era um programa que ele fazia um extraterrestre, né, que vinha para a Terra. E uma cópia, né, de um programa estrangeiro, quer dizer, que não tinha a cultura brasileira. Assim, isso prejudicou um pouquinho. Tanto é que ele resolveu se afastar da televisão. Queriam fazer um outro programa com ele, falou, não, eu vou dar uma afastada, eu tenho que cuidar dos meus negócios particulares. E aí ele ficou 7 anos afastado da televisão, de 80 a 87. E aí, um cidadão chamado Péricles Amaral, que na época tinha uma agência de publicidade... Não é o Péricles Amaral, né? Perdão, desculpa. O Wilson Peron. Né? O Wilson Peron tem uma agência de publicidade e ele tinha... O mote da agência era fazer propagandas humorísticas. E aí pediram uma propaganda com o Ronald Golias. Então ele entrou em contato com o Golias, fez a propaganda... e fez uma proposta para o Golias. Falou assim, olha, por que você está tão tempo afastado da televisão? Está na hora de você voltar. Vamos fazer um programa. Eu escrevo um programa para você, bolo um programa para você e você volta. E o Golias falou, se você fizer um programa legal, por que não? E nessa brincadeira entre Golias e o Wilson Peron, eles ficaram 2 anos amadurecendo e trabalhando um programa para o Golias voltar para a televisão. E depois de 2 anos esse programa chegou no ponto que o Golias queria. Então o Wilson Peron fez os textos do programa e o Golias voltou para a televisão através da TV Bandeirantes com o programa Bronco. E foi um sucesso estrondoso, né? E aí com o elenco também daquelas parcerias que você falava, a Nair Belo estava aí, um elenco parcial, né? Inspirado... Um programa inspirado, inclusive, na Família Trapo, como você mesmo disse, né? Com público presente, gravado ao vivo, e levou parcialmente alguns artistas que estavam na Família Trapo, como a Nair Belo, a Renata Fronze, né? E foi muito legal. O programa fez muito sucesso e daí... desencadeou de novo, né, o sucesso de Golias, que ele foi para o SBT, depois de onde não saiu mais. Né? É engraçado que, assim como tem a história do Carlos Alberto de Nóbrega, que oferece a Praça é Nossa para o Silvio Santos, e o Silvio Santos recusa, e ele vai primeiro para a Bandeirantes, fica só 1 mês, e depois o Silvio Santos chama ele correndo para o SBT. Esse programa do Bronco, que foi na Bandeirantes, também foi oferecido para o SBT, e o SBT também recusou, né?
São as coisas malucas, né? Aconteceu isso mesmo. Mas é muito engraçado como que é o mundo da televisão, né? Vai de momento, vai do que cada canal tá valorizando naquele momento, né? E aí às vezes se arrependem, né? No caso, bateu um arrependimento no Silvio Santos, ele chamou de volta, né? Pra gente estar quase no final assim, da nossa conversa, a gente falou sobre tantas parcerias e você falou algumas vezes do Carlos Alberto de Nóbrega, que os dois tinham uma amizade assim como de irmãos, né? E assim como o Chico Anísio na escolinha do professor Raimundo era o grande escada para os outros comediantes fazerem a graça, eu acho que na carreira do Golias o grande parceiro mesmo que ele teve de escada, de cumplicidade, foi o Carlos Alberto, você também não acha? Sem dúvida, sem dúvida. Eles se conheceram logo na TV, na Rádio Cultura, na Rádio Nacional de São Paulo, aliás. Quando o Golias saiu da Cultura, que a Cultura foi comprada pelo Vitor Costa, que era dono da Rádio Nacional de São Paulo e da TV Paulista, o Carlos Alberto assinou um contrato na Rádio Nacional 4 dias antes do Golias. 4 dias depois, o Golias assina um contrato também na Rádio Nacional, que era inclusive o dia de aniversário dele. Ele tinha 18 anos, o Carlos Alberto tinha 26. 26 ou 24. É o contrário, né? O Golias era mais velho, né? O Golias era mais velho. O Golias tinha ia fazer 24, 25, né? O Golias 25 e o Carlos Alberto 18. É isso. E aí, ali eles, como os dois eram os dois mais jovens da rádio, era natural que eles desenvolvessem uma afinidade de amizade entre eles dois maior que com os outros. E aí eles foram trabalhando juntos, começaram a trabalhar em circos, né, fazendo apresentação em circos, que era uma graninha a mais que eles faziam, né, faziam para ganhar uma graninha extra. E no fim, esse trabalho do circo rendia mais dinheiro, às vezes, que o próprio contrato com o rádio. E aumentava cada vez mais a afinidade e a amizade entre os dois. Tanto que chegou um momento que eles já não se diziam mais amigos, eram irmãos. Havia uma cumplicidade muito grande entre os dois e foram amigos por uma vida toda, né? Aquelas amizades que duram por toda a vida. O Carlos Alberto de Nóbrega, quando eu falei para ele que estava escrevendo a biografia do Golias e gostaria de contar com o prefácio dele, eu senti que ele ficou um pouco aborrecido, um pouco enciumado, um pouco triste. Mas eu explico por quê. Porque quando o Golias morreu, no velório do Golias, ele deu uma entrevista dizendo que ele pretendia escrever um livro contando a história dos dois, dele e do Golias, uma espécie de uma biografia dos dois, né? E que ia se chamar Era Uma Vez Dois Amigos. E aí a reação dele foi essa, né? Só que os anos se passaram e por conta dos compromissos dele ele acabou fazendo esse trabalho, né? E aí chega alguém do interior que ele nunca ouviu falar e tá aqui a biografia pronta, eu quero ter o prefácio. Ele deve ter ficado muito doido, né? E mexeu um pouco até, acho, com o sentimento dele, porque acho que do jeito que ele é sentimental, o Carlos Alberto é uma pessoa muito sentimental, do jeito que ele é sentimental, ele deve ter ficado muito pé da vida com ele mesmo, porque, puxa vida, eu demorei para fazer, eu não fiz, e agora vem esse cara e faz. Se você olhar no prefácio dele, você percebe um comecinho que ele praticamente assume que ficou enciumado, né? Mas que depois que ele leu a biografia, ele falou, não, eu não tinha como fazer um negócio tão bem feito como ele fez. Enfim, e aí... Ele elogiou bastante o seu trabalho, né? E ainda me fez o prefácio, né? Então, essas coisas acontecem, né? Bom, Luiz, eu quero agradecer muito a sua participação no nosso programa. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Parabéns pelo livro.
um livro realmente muito importante para a história da televisão, para a história da arte brasileira, né? Que o Golias não pode ser esquecido nunca. E muito obrigado por compartilhar com a gente um pouco dessas histórias que você transmitiu para esse livro aqui. Olha, Rodrigo, eu agradeço o convite para falar sobre o Golias, que é sempre um prazer para mim, como eu disse. Eu queria dizer o seguinte só. Esse trabalho, ele foi um trabalho que praticamente foi uma tiragem pequena e praticamente foi uma tiragem histórica, de homenagem e tal. Esse livro, basicamente, ele foi feito como uma homenagem ao meu grande ídolo, né? Um são carlense, uma pessoa que eu admiro muito. Nós estamos trabalhando muito na viabilidade de uma segunda edição. Tudo indica que pode ser o ano que vem. Então, eu diria assim que, quem sabe, a partir do próximo ano a gente consegue fazer um trabalho. Vai ser um trabalho que está muito melhor que esse, com muito mais informação, mais imagem, novos depoimentos, novas descobertas, algumas novidades, até usando um pouco a tecnologia, né? Com recursos de imagem, através de realidade avançada, realidade virtual. Enfim, tem algumas novidades aí que a gente está tentando incorporar nesse trabalho e fazer uma edição a nível nacional para a partir de 2024, 2023, perdão. Quem a gente está esperando, ver se esse momento que a gente está passando ultimamente dá um pouco de trégua para a gente retornar um pouco àquela vida, né, que a gente tinha antigamente, porque as pessoas hoje em dia, nós estamos vivendo uma situação de dificuldades econômicas. Então, nesse meio tempo, eu estou aqui melhorando, trabalhando na composição de uma edição mais apurada, melhor, e para quem quiser depois conhecer esse trabalho do Golias, a partir do ano que vem nós temos aí um trabalho melhor no mercado aí, tá? Então, fica aqui o meu obrigado pelo convite e um grande abraço para vocês todos e aos seus telespectadores. Obrigado pela sua entrevista. O programa Gente em Destaque fica por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá.